Som. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos iniciando nossa reunião nesta noite pelos avisos. O primeiro aviso é que a nossa reunião de culto público está sendo transmitida nesse momento pelo Facebook, e após o encerramento dessa publicação, nós estaremos também no YouTube, possibilitando assim aqueles que não puderem estar presentes na reunião presencial e para aqueles que nos acompanham nas redes sociais, poder serem edificados pela exposição da Palavra de Deus. O segundo aviso é que, quanto às atividades no espaço da igreja, nosso conselho tem trabalhado para deixar a igreja adequada de acordo com os protocolos de segurança da Prefeitura Municipal de Araras. Daí é importante que os irmãos tenham compreensão e paciência para evitar qualquer tipo de programação que possa ocasionar aglomerações. Nosso conselho tem, com o tempo e com a atenção e com cuidado, feito as adequações e os ajustes necessários para o funcionamento das reuniões da igreja. No entanto, nós teremos que retornar às nossas atividades de forma gradativa e segura, de acordo com aquilo que está sendo desenvolvido nesta região onde nós estamos localizados, que é a regional de Piracicaba. Então, os irmãos, por favor, nos ajudem orando e também sendo compreensivos e pacientes em relação à retomada das nossas atividades. Nós gostaríamos de convidar você, nesse instante, a se colocar de pé. Nós teremos uma oração inicial da reunião que nós estamos aqui para louvar e adorar o nosso Deus. Nós viemos aqui nessa noite especificamente para isso. Nós estamos aqui para adorar a Deus, para buscar a sua presença, para estarmos juntos em comunhão com Deus e uns com os outros, mesmo com uma certa distância entre o meio de cada um. Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos agradecer a Ti, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá nessa noite de reunidos em Teu nome. Temos o nosso coração alcançado pela Tua graça, pela providência que nos permite, Deus, cultuar a Ti. Pela Tua graça, instruídos pela Tua palavra, guardados e protegidos pela Tua presença. Que o Senhor nos ajude, nós te suplicamos assim, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, abramos as nossas Bíblias no texto de Eclesiastes, capítulo 3, onde faremos a leitura alternada do versículo 1 ao versículo 8. Eu começarei, lerei os versos ímpares e os irmãos juntos lerão os pares. Eclesiastes, capítulo 3, o texto nos diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer,
Amém. Podem sentar, queridos. Meus queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler faz parte da literatura de sabedoria, conforme nós encontramos selecionado no Antigo Testamento. O pregador aqui vai encontrar uma explicação para os seus ouvintes e leitores ao levar em conta as várias oportunidades ou lutas que Deus ordena para a vida das pessoas. E por que ele faz assim? E a resposta é porque ele é Deus e tem um plano infalível. Diante do que nós temos vivido hoje, nós podemos fazer esta mesma pergunta: e por que ele faz assim? E a resposta é: porque ele é Deus e ele tem um plano infalível. Há tempo para todo propósito debaixo do céu, inicia o texto de Eclesiastes capítulo 3. Logo, nenhuma atividade ou emoção é apropriada para todas as ocasiões. É preciso haver flexibilidade e ajustes da parte de seres limitados e imperfeitos como nós. Conforme mudam as condições da vida, uma pessoa sábia fará o que for adequado para um determinado período ou estação. Em cada circunstância, há uma resposta apropriada. Sei que tal realidade pode suscitar um certo desespero para nós que temos sentido nossas rotinas, formas de pensar e ainda somos extremamente resistentes à mudança, à nossa maneira de viver. No entanto, temos sido levados a repensar a respeito das nossas rotinas, da nossa forma de pensar e ainda, mesmo que resistente às mudanças, estamos sendo obrigados a fazê-las. Porém, uma maneira de evitar isto é executar as tarefas e as funções da vida de acordo com as oportunidades que Deus tem nos dado. E aí, trago aqui uma pergunta para os irmãos refletirem nesta noite. Mas afinal, o que não muda nesta vida? E a resposta é: só Deus é imutável e só Sua palavra dura para sempre. Em um contexto como o nosso, onde nós vivemos incertezas, medos, inseguranças, nós precisamos encontrar alguma coisa ou algum lugar para a gente se segurar. E a palavra do Senhor, que não muda, nos convida a nos assegurar e nos guardar e nos proteger, permanecendo todos nós em Cristo. E é essa a razão pela qual nós estamos aqui. Cristo, a ação de Deus que ocorreu na nossa vida, pela ação do Espírito Santo, nos levando aos pés de Cristo. E aos pés de Cristo eu gostaria de convidar você nesse instante a orar, fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça, buscar a presença de Deus, tanto em confissão de pecados, se houver, como também de adoração ao Deus que nos permitiu nessa noite estarmos congregados juntos aqui nesse lugar.
Senhor Deus, todos nós, ó Pai, nessa noite, buscando a Tua presença, nos lembramos da Tua misericórdia e da Tua graça. Esta manifesta através da obra de Cristo. E o nosso coração, ó Deus, folga, tranquiliza, por saber que o Senhor, que está no alto e sublime trono, que tem todo o governo em Tuas mãos, que tem um plano infalível para a redenção da humanidade, que age eficazmente aplicando este plano na vida dos Seus eleitos, certamente, ó Deus, há de nos conduzir em todo esse contexto de vida que estamos agora, de forma, ó Deus, que aquilo que é de mais precioso, que é a nossa salvação em Cristo, não venha, ó Deus, de forma nenhuma, ser apagada ou ofuscada pelos problemas e pelas tensões do dia a dia. Nós nos alegramos na Tua salvação, nós adoramos ao Senhor nessa noite por conta dela, nós louvamos a Deus pela maneira extraordinária como o Senhor tem guardado e protegido a Tua igreja. E pedimos, ó Deus, que de maneira muito especial, o Senhor promova em nós, nessa noite, uma atitude de verdadeiros adoradores. Que a razão principal, fundamental, essencial de estarmos aqui nessa noite é de fato adorarmos o Teu nome, porque de fato o Senhor é digno de receber toda a expressão de louvor, todo o serviço de vida, de entrega, de consagração diante da Tua santa e bendita presença. Nós oramos assim, ó Deus, agradecidos, em nome e para a glória de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Queridos, vamos ficar em pé para que nós adoremos ao Senhor através de um cântico que será ministrado nesse momento pela equipe de música da nossa igreja. Amém. E esse cântico que nós vamos cantar diz exatamente isso com o que o pastor acabou de orar. Vamos louvar e adorar esse Deus gracioso, esse Deus que tem um plano infalível. Talvez você já ouviu essa canção, mas de alguma outra versão, mas essa é a versão que nós vamos cantar aqui na nossa igreja. Talvez você fique perdido um pouco, mas no decorrer nós já vamos acostumar com ela. Eu queria convidar você a louvar esse Deus. Amém? Seu amor é forte, insuperável, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Quem teme a terra como um trovão, eu admiro, extasiado, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Maravilhosa graça, eu canto pelo que fez por mim. Quem traz a ordem em meio ao caos um filho seu, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. E quem governa justiça, és como o sol, tua face brilha, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Maravilhosa graça, ó que infalível amor, tomou nosso lugar, tomou o seu lugar.
Cordeiro de Deus. Maravilhosa graça. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Maravilhosa graça. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte. Maravilhosa graça, ó que infalível amor, tomou nosso lugar, a nossa cruz levou e deu a sua vida. Aleluia! Para nos libertar. Jesus, cantamos pelo que fez por nós. Jesus, cantamos pelo que fez por nós. Jesus, cantamos pelo que fez por nós. Aleluia, Jesus. Obrigada, Deus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por ter enviado seu Filho Jesus. Obrigado por essa graça. Obrigado por esse amor que nos alcançou. E que esse amor que nos alcançou possa fluir de nós e alcançar as pessoas que estão ao nosso redor. Nossos familiares, pessoas que ainda não te conhecem. Que essa graça, que esse amor possa encontrar esse coração, Deus. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Igreja, podemos assentar? Nós gostaríamos de convidar os irmãos que vieram preparados nessa noite para devolver os seus dízimos e suas ofertas, que fizessem o depósito no gasofilácio nesse instante. Convidamos também o diácono de plantão para que venha e faça uma oração agradecendo ao Senhor pela sua provisão para com a sua igreja. Obrigado, Pai, por esse momento, ó Deus. Obrigado pela vida de cada um que se encontra, Pai. Pelos familiares, ó Deus. Abençoe aqueles que não puderam vir, ó Deus. E cuida, Pai, de cada um. Neste momento, Senhor, quero também te agradecer pelos dízimos e ofertas aqui depositados, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus, cada um que devolveu, entregou o seu dízimo, suas ofertas, ó Pai. E aqueles que não o fizeram, ó Deus, o Senhor conhece os motivos, ó Pai. Eu peço que o Senhor abençoe também, ó Deus. Pai, que o Senhor possa também dar sabedoria àqueles que irão administrar esses recursos, ó Deus. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço, Senhor. Amém. Muito bem. Agora que a palavra foi devidamente esterilizada, nós vamos à meditação nessa noite no texto de Atos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 8. Abra sua Bíblia aí, no livro de Atos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 8. Os que encontraram o texto, digam sim. Os que não encontraram, digam misericórdia. Peça ajuda aí, algum diácono de plantão à distância para lhe ajudar. Meus queridos irmãos,
Vejamos o que diz o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 8. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois destes dias. Não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém, queridos? Vamos orar? Fecha teus olhos aí. Senhor Deus, aqui estamos, Pai, para ouvir a Tua voz. A partir, ó Deus, é claro, da exposição da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, abre o nosso entendimento, trabalhe o nosso coração, ó Deus, para que nessa noite nós estejamos atentos à Tua voz e que, de fato, nós consigamos, com a Tua graça, caminhar de acordo com este conselho. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o autor do livro Igreja Centrada, Timothy Keller, no capítulo 2, onde ele vai falar sobre o Evangelho não é algo simples, ele traz um tópico que afirma que o Evangelho deve ser contextualizado. Nele, nesse capítulo, destaco duas afirmações do Timothy Keller. A primeira: o Evangelho tem a versatilidade sobrenatural para tratar das esperanças, dos temores e dos ídolos de cada cultura e de cada pessoa em particular. Segunda afirmação: o Evangelho é tão rico que pode ser transmitido de uma forma que se ajuste a cada situação. Trata-se de uma mensagem singular, mas não é uma mensagem simples. No livro de Atos, notamos esses elementos bem presentes na atuação ministerial de Paulo. A mensagem que Paulo vai proferir é entre judeus e gentios, conforme nós encontramos em Atos capítulo 13. A pagãos incultos, conforme está em Atos capítulo 14. Mas também a pagãos filósofos e instruídos, conforme nós encontramos em Atos capítulo 17. De acordo com Lucas capítulo 1, verso 3 e Atos capítulo 1, verso 1, os escritos do médico Lucas, o Evangelho de Lucas e Atos, foram endereçados a Teófilo. Muito embora nós não tenhamos com precisão as informações relacionadas a quem seria esse Teófilo, algumas inferências podemos fazer a respeito dele. Primeiro, que ele era um gentio da época, que recebeu o
ensinamento cristão, conforme nós encontramos lá em Lucas, capítulo 1, versículo 4. Segundo, que ele provavelmente era um oficial ou alguém que ocupava alguma patente de destaque naquele contexto. Ele, inclusive, pode ter sido o patrono ou benfeitor de Lucas. E como patrono, acabou assumindo as despesas de Lucas enquanto ele pesquisava as fontes e escrevia estes livros, o Evangelho e Atos, que estamos lendo aqui nessa noite. Lucas, por sua vez, foi um dos companheiros de Paulo. Nós vamos encontrar ele presente em parte das suas viagens missionárias. E ele está escrevendo este livro aqui entre o ano 60 a 64 depois de Cristo. Por outro lado, este escrito no futuro será empregado com o propósito de orientar a igreja em sua missão permanente por meio do relato de como o Espírito Santo capacitou os apóstolos para propagar o testemunho de Cristo ao mundo. E hoje, esse mesmo livro nos ensina a como sermos testemunhas de Cristo, capacitados pelo Espírito Santo para chegarmos até os confins da terra. E apesar da igreja na atualidade, assim como a igreja no passado, sofrer perseguições, lutas e provações, com a graça e no poder de Deus, conseguiremos estabelecer novas igrejas para que a missão possa ter continuidade. Logo, a proposta dessa noite é que nós trabalhemos o tema a continuidade da obra de Cristo na vida da igreja. E já inicio a exposição aqui no verso 1, quando o texto vai nos dizer: eu, em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, na tradução da Nova Versão Internacional. O que é que nós encontramos aqui? Primeiro, uma referência, meus irmãos, de que Lucas já havia escrevido um outro livro. E quando ele escreve, ele disse que ele relata todas as coisas que ele selecionou, que ele pesquisou, que Jesus começou a fazer e a ensinar até aquele dia em que ele foi levado às alturas. Antes, porém, diz o texto, Jesus deu instrução por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. E a pergunta que nós fazemos é: e qual foi a instrução que Jesus deu aos apóstolos antes de ir assunto aos céus? Lucas indiretamente relaciona a ascensão com a grande comissão. Os discípulos são instruídos a fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que ele lhe havia ordenado, conforme nós encontramos lá em Mateus, capítulo 28, verso 19 e verso 20. A presença de Cristo constante no meio da igreja estaria relacionada à agenda missionária da igreja. E aqui nós já nos deparamos diante de uma realidade, meus irmãos, que confronta com o nosso tempo. Você não encontra nessa narrativa de Atos, ou mesmo nos evangelhos, ou mesmo nas cartas, nenhuma atividade que visa de alguma forma gerar algum entretenimento no meio da igreja. Você não encontra a instrução dos apóstolos, nem a orientação de Cristo, nem mesmo a igreja reclamando para que de alguma forma ela pudesse ter uma programação que lhe fosse agradável aos olhos, que lhe impressionasse as emoções, que lhe causasse algum tipo de êxtase. Mas você vê uma igreja preocupada extremamente com a sua agenda missionária. É uma igreja que está preocupada em falar de Cristo. Antes, porém, de Jesus e assunto aos céus, diz o verso 3: depois do seu sofrimento,
Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Interessante nós considerarmos isso. Veja, meus irmãos, que a prova da ressurreição de Cristo foi estabelecida em várias aparições de Jesus. Segundo os relatos dos 4 evangelhos, Atos e a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, Jesus apareceu pelo menos 10 vezes no período entre a Páscoa e a Ascensão, sendo a Ascensão o último momento onde os discípulos podem contemplar Jesus ocularmente. Mas a pergunta que fica para nós também é: e qual é a mensagem do reino que a passagem se refere? Simão Kistemaker vai responder dizendo: a expressão encerra a essência dos ensinamentos de Jesus. O reino é o governo de Deus sobre os corações e vida de seu povo que, como cidadãos deste reino, recebem remissão de pecados e vida eterna. Além disso, para os apóstolos, a frase "o reino de Deus" significava pregar as boas novas da morte e ressurreição de Jesus e fazer discípulos de todas as nações. Segue o texto dizendo: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E aqui há uma peculiaridade. A expressão que nós encontramos aqui no grego, sunalizomenos, traduzida primariamente como comer sal com alguém, que por sua vez vai ter correspondência com aquilo que Pedro vai trazer em Atos capítulo 10, verso 40 e 41, denota que durante o período pós-ressurreição de Jesus, com os discípulos, Jesus, de forma delongada, conforme registra Lucas, não só dando provas físicas em carne e osso, demonstrando a realidade da ressurreição. Veja também Lucas 24, verso 36 a 43, mas também instruiu a eles a aguardar em Jerusalém. E a pergunta que nós precisamos fazer mais uma vez é: o que eles deveriam aguardar? A promessa do Pai de que mandaria o Espírito. Jesus, como porta-voz do Pai, havia prometido o dom do Espírito, conforme João capítulo 14, verso 26. Como discípulos que estiveram com Cristo desde o batismo, conheciam as palavras de João Batista de que Jesus batizava com o Espírito Santo e com fogo. Está lá em Mateus capítulo 3, verso 11 e Lucas 3,16. Detalhe, note-se que Jesus não diz que Ele próprio batizará os apóstolos com o Espírito. Em vez disso, eles serão batizados e Deus, o Pai, é o agente subentendido desse batismo. Portanto, o período entre a ascensão de Jesus e o derramamento do Espírito em Pentecostes se dá num curso de apenas 10 dias. Quando Jesus vai assunto aos céus, os discípulos que estavam ali reunidos, conforme diz Atos capítulo 2, no mesmo lugar, o Espírito Santo vem sobre eles e é distribuído como línguas de fogo em uma mata ou numa palhada seca. Todos são tomados pelo Espírito Santo de Deus e a partir daí, os discípulos anunciam a Cristo de maneira desvergonhada, encorajada, extremamente ousados na sua pregação. E mesmo com a oposição das autoridades da época, conforme eles disseram: não é adequado que nós nos calemos e deixemos de falar de tudo aquilo que vimos e ouvimos da parte de Deus. Mas vamos à sequência do texto, meus irmãos.
Na construção desse texto, não sei se você parou para analisar a partir de agora, do verso 1 e verso 2, veja na sua Bíblia aí. Verso 1 e verso 2, Lucas está preocupado em fazer uma introdução de natureza histórica. Ele está localizando precisamente em que condições o seu escrito se deu. Inclusive endereçando, deixando claro a quem ele estava endereçando ao escrito. Mas se você olhar do verso 3 ao verso 5, que nós comentamos até agora, você vai observar que ele faz referência às aparições e às instruções que Jesus faz aos seus discípulos pós-ressurreição. Mas quando chega no verso 6, 7 e 8, uma questão dos discípulos é apresentada. E a resposta de Jesus foi apontada aqui como a razão de Lucas ter escrito o livro de Atos. Vamos à questão. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Veja que a pergunta que os discípulos estão fazendo aqui é uma pergunta futurista. Uma pergunta que caberia dentro do campo restrito do conhecimento soberano de Deus. Eles ainda pensam no reino político da nação de Israel, do qual Jesus seria seu rei terreno. Durante o ministério de Cristo, por exemplo, um evento vai marcar bem isso. Após a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a mãe de Tiago e João se aproxima de Jesus e intercede pelos seus filhos, reclamando para os seus filhos lugares especiais no seu reino. Ela só pediu que um sente à esquerda e outro à direita. Como toda mãe cautelosa e que quer o melhor para os seus filhos. Stemacher vai dizer aqui: apesar da ênfase de Jesus no reino espiritual, na época de sua ascensão, os discípulos expressam seu ardente desejo de serem libertos da expressão, ou melhor, da opressão estrangeira, e lhe imploram para restaurar o reino de Israel. Para eles, Jesus é seu soberano Senhor. E continua o texto: e ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Diz o verso 7 e o verso 8. Note, meus irmãos, que Jesus não diz que não irá restaurar o reino de Israel. Porém, o sentido da sua resposta será mais abrangente. Os discípulos parecem pensar em algo estrito ao tempo da restauração. E Jesus nega a datação, legando-a ao controle soberano de Deus e trazendo na sua resposta uma conceituação do reino de Israel espiritual que engloba todas as nações. Veja que a instrução do mestre é que eles seriam testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. E aqui nesse sentido, meus irmãos, cabe também aplicações à vida da igreja. Meus irmãos, aqui nós somos ensinados por Jesus de que nós, discípulos de Cristo, não temos o direito de especular sobre aquilo que está reservado ao controle soberano de Deus, a saber, os tempos ou as épocas, os quais o Pai fixou por sua própria autoridade. Lembremos das palavras de Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus.
mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. O Pai tem pleno controle do calendário dos acontecimentos mundiais e levará tudo ao seu destinado fim, comenta Kistemaker. E nesse sentido, meus irmãos, permita-me fazer agora uma aplicação relacionada ao momento que nós estamos vivendo em nosso país. Principalmente no que diz respeito ao tema dos evangélicos na política. Percebo, meus irmãos, fazendo uma análise desse contexto, que há uma ideia equivocada em relação ao tema. No lugar de reconhecer a legitimidade da participação dos cristãos como candidatos nas eleições municipais, estaduais e federais, para ocupar cargos representativos, visando a construção de uma sociedade mais justa e humana. Paralelamente, surge uma teologia contestável de que é preciso, pela força da política, estabelecer o domínio e o reino de Deus na terra pela qualidade ou pela quantidade de políticos evangélicos. Meus irmãos, o reino de Deus não depende da vontade humana para se estabelecer. Não é pelo voto, pelas instituições, mas sim pelo Espírito de Deus que as realidades passadas, presentes e futuras serão estabelecidas. Diz o profeta: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Não será pelo poder militar e as alianças externas que nos fará cumprir o nosso chamado. É a atividade e a efetividade do Espírito Santo que nos capacitará a vencer os obstáculos e cumprir a missão da igreja legada por Cristo. E aí, nesse sentido, mesmo que nós tenhamos acabado de usar a profecia de Zacarias, nós precisamos entender que há uma diferença entre os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo Testamento. E, consequentemente, os discípulos de Cristo e toda a igreja de Cristo, em todas as épocas, em todos os tempos. Os profetas do Antigo Testamento, eles vasculhavam o horizonte do tempo para predizer o futuro. Os apóstolos do Novo Testamento são testemunhas da vida de Jesus, Cristo de Nazaré, e falam de tempos presentes, ou melhor, de tempo presente. Em resumo, os discípulos testificam do passado, a saber, da vida de Cristo, em vez de profetizarem a respeito do futuro. Voltamos ao verso 8, onde diz: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. O tema do livro aqui expresso, uma promessa e uma ordem de testemunha ou de testemunhar a Jesus nas seguintes áreas geográficas: Jerusalém, Judeia, Samaria e o mundo. A promessa, semelhante a Jesus, que no batismo de João teve o Espírito descendo sobre ele e fortalecendo-o para se opor ao poder de Satanás, conforme está lá em Mateus 3,16. Os discípulos são amparados no início dos seus ministérios. Antes que os apóstolos possam assumir a tremenda responsabilidade de construir a igreja de Jesus e conquistar as fortalezas de Satanás, eles recebem o poder do Espírito, poder do Espírito Santo.
O Espírito Santo, procedente do Pai e do Filho, testificará sobre Cristo e sua obra de salvação. Eles não estão sozinhos. A promessa originada no Pai de que a terceira pessoa da Trindade viria e seguiria com a Igreja de Cristo é quem viabiliza a missão do Evangelho. Mas também uma ordem. Por intermédio do poder e da morada da pessoa do Espírito Santo, os discípulos são capacitados a cumprir a ordem de testemunhar Jesus Cristo. David John Williams, citado por Kistemaker, escreve: o testemunho eficiente só pode ser levado a cabo onde o Espírito estiver presente, e onde o Espírito está presente, sempre haverá testemunho eficiente. Está aí uma resposta, porque nem sempre a igreja consegue agir de maneira efetiva na sua missão. Não por força, nem por violência. Não por metodologias, nem por carisma dos seus líderes, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. É que a igreja se move e avança. Meus irmãos, a promessa de Jesus também se aplica a todos os discípulos e depois deles a todos os crentes, assim como a nós, que testemunham eficientemente em favor de Jesus. A diferença é que hoje não esperamos mais um Pentecoste. O Pentecoste já se deu. O derramamento do Espírito já ocorreu, a promessa já foi cumprida. O Espírito está presente e pronto a atuar. As questões são, assim como diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Diz lá Hebreus capítulo 3, do verso 7 ao verso 9. A questão é: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Veja que os autores do Novo Testamento tratam como certo a presença e a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Eles não dizem que estão aguardando, que devemos aguardar que o Espírito Santo seja derramado sobre nós. O que eles falam é, o que o texto fala hoje para nós é: sereis minhas testemunhas. E nesse sentido, Atos tem dois sentidos para esta expressão. O primeiro sentido, pessoa que presenciou um ato ou um acontecimento. No caso específico, os apóstolos e os primeiros discípulos. Eles são testemunhas oculares da vida, da obra, da morte e da ressurreição de Cristo. Segundo sentido, pessoas que apresentam um testemunho no qual defende ou promove uma causa. Todos nós, em todos os tempos e épocas, até a volta de Cristo, estamos categorizados dentro desse nível de testemunho. Meus irmãos, as primeiras testemunhas foram fiéis e eficazes na pregação do Evangelho, e a prova disso é que o Evangelho chega até nós. Cheios do Espírito Santo, eles começaram a proclamar as boas novas em Jerusalém, conforme vai colocar Lucas capítulo 24, verso 47. Depois pregaram o Evangelho nas regiões da Judéia e Samaria, e finalmente o levaram a Roma, capital do império da época. Eles alcançaram os confins da terra.
Hoje vivemos em um mundo ainda mais extenso. Fazemos parte de uma grande aldeia global. Através dos meios de transporte e comunicação, avançamos, nos ligando e conectando com pessoas do mundo inteiro. E a pergunta continua sendo: tenho sido uma testemunha fiel de Cristo? Capacitado pelo Espírito Santo, tenho conseguido falar e comunicar a respeito da obra de vida e morte, ressurreição e vida eterna que nós encontramos em Cristo? Concluindo, meus irmãos, volta à introdução da mensagem, onde citei parte de um conhecido livro do Timothy Keller, Igreja Centrada, da editora Vida Nova. E destaco aqui a visão desse autor ao tratar sobre a contextualização do Evangelho da graça de Deus. Escreve o autor: o Evangelho não é algo simples. Sabemos disso porque a forma em que é expresso por meio dos temas da Bíblia é inesgotavelmente profunda e rica. Mas sabemos disso também porque a humanidade, tanto em sua criação perfeita, quanto em sua natureza decaída, é igualmente complexa e variada. Não podemos jamais adulterar ou misturar a essência da mensagem de Cristo. Porém, a igreja, a exemplo dos apóstolos e dos primeiros discípulos, capacitados pelo Espírito Santo, precisa hoje moldar, formatar, apresentar a mesma mensagem do Evangelho para os diferentes ouvintes e culturas. Por isso, meus queridos irmãos, não estranhemos as reuniões presenciais mescladas com as virtuais. Compartilhemos a mensagem do Evangelho para diferentes línguas, povos e nações. Os eleitos serão encontrados aí, no templo e de casa em casa, no culto público e no culto doméstico, individual. Com a vida e com a palavra. Com a palavra e com a vida. Mas também em tempo e fora de tempo. Até que Cristo volte. Amém? Fiquemos em pé. Vamos orar. Encerrando assim esse momento. Senhor Deus, estamos aqui reunidos, ó Pai, em Tua casa. E o nosso coração se alegra, porque a mensagem do Evangelho, a salvação que nós temos em Cristo, continua sendo o foco, o principal nas nossas vidas. Nós não temos riqueza, nós não temos honra, nós não temos segurança, nós não temos notoriedade, porque neste mundo que jaz no maligno, a preferência é pelas trevas e não pela luz. No entanto, pela graça que nós alcançamos em Cristo e na capacitação do Espírito Santo, nós, como Igreja de Cristo, seguimos anunciando o Seu nome, a Sua salvação, o Seu reino, agora e para todos sempre, tanto aqui em Araras, como neste estado, neste país e por todo o mundo, porque de fato importa que sejamos salvos através de Cristo. E não há nenhum outro nome no céu e na terra em que importa que sejamos salvos. Nesse sentido, ó Deus, pedimos ao Senhor que dê à Tua igreja ousadia, coragem, ferramentas, flexibilidade, contextualização,
para que sejamos capazes de anunciar a mensagem do Evangelho com eficiência em todo o tempo, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, seja na vida ou seja na morte. Que o Senhor Jesus seja honrado e glorificado através de todos nós. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas, que a ação capacitadora, fortalecedora do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, bem sobre toda a Igreja de Cristo sobre a face da terra, agora e para todos sempre. Amém.